Imaginem a compra de uma mansão absolutamente deslumbrante, daquelas com lareiras mágicas que transportam as pessoas, sabe? Uhum, o sonho de qualquer um. Exato, com carros voadores escondidos na garagem e, tipo, uma cozinha onde as louças se lavam sozinhas. Parece perfeito, né? Parece. Mas aí, no momento em que se levanta o assoalho para uma pequena reforma, a realidade se impõe. A gente descobre que a fundação inteira dessa casa maravilhosa foi construída sobre, assim, trabalho escravo e um sistema rígido de supremacia. A casa é uma maravilha de engenharia, sem dúvida. Mas do ponto de vista estrutural e moral, ela tá ruindo. Nossa, e como tá? E é exatamente essa fundação apodrecida que a gente vai destrinchar hoje. Vamos iniciar mais um mergulho profundo, desta vez nas transcrições do audiolivro Harry Potter e a Câmara Secreta. Sim, especificamente na edição da Rocco Digital, com aquela narração fenomenal do Jorge Rebelo. Nossa, o trabalho dele é impecável. E a nossa missão aqui, para quem nos ouve, não é de forma alguma repassar o que acontece na história. Afinal, a nossa audiência já conhece esse universo de trás para frente, né? Com certeza. Quem acompanha a gente já sabe os detalhes da trama. Então, nosso objetivo hoje é usar essas transcrições como uma lente de aumento. A gente quer expor as dinâmicas de classe, a arquitetura da desinformação e, tipo, as falhas institucionais dessa sociedade. Porque, no fim das contas, a magia não resolve os problemas humanos. Pelo contrário, na verdade. A magia, ela atua como um amplificador. Um amplificador, como assim? Ela pega as piores falhas de caráter, os preconceitos mais enraizados das pessoas e acaba institucionalizando isso através de feitiços e leis do ministério. Nossa, é verdade. Fica tudo enraizado no sistema, né? Exato. O que os excertos nos mostram é um mundo bruxo que, por trás daquele verniz super encantador, opera com um sistema de castas brutal. É brutal mesmo. E para começar, vamos analisar como esse preconceito se manifesta nos dois mundos. Porque o espelho entre o mundo dos trouxas e o mundo mágico é, assim, fascinante. Sim, é uma simetria muito bem construída na narrativa. Pois é, a história começa lá na Rua dos Alfineiros e a gente tem aquele jantar tenebroso dos Dursley com os Mason. Ah, o jantar do pudim? Esse mesmo. O tio Walter tá lá desesperado tentando fechar um negócio de brocas e a dinâmica da casa é uma aula sobre a performance da normalidade. Eles simplesmente forçam o Harry a fingir que não existe. Trancado no quarto, né? É um nível de exclusão bizarro. É um sadismo higienizado, sabe? O tio Walter usa a ameaça de cortar comida e o isolamento total para manter o controle. Porque ele tem, tipo, um pânico absoluto de qualquer coisa que fuja do padrão suburbano aceitável. E o que salta aos olhos nessa análise da Rua dos Alfeneiros é que a agressão dos Dursley nasce fundamentalmente da covardia. Da covardia. Explica melhor para quem tá ouvindo. Então, essa obsessão pela normalidade é, na verdade, um terror profundo do desconhecido. Eles não punem o Harry apenas por ele ser um bruxo. Eles punem pelo que ele representa. Exatamente. Punem porque ele é a prova viva de que o controle que o tio Walter acha que tem sobre o mundo é uma ilusão completa. Nossa, perfeito. E aí a narrativa nos dá a impressão de que o mundo mágico vai ser o alívio para essa opressão toda. O porto seguro. Só que não é bem assim, né? Longe disso, o Harry erra a pronúncia lá no Podflu, vai parar na travessa do tranco e tem que se esconder dentro de um armário na loja Borgin & Burkes. Uma cena super tensa, aliás. Muito. E quem entra na loja? O Lúcio Malfoy e o filho, Draco. E essa cena é reveladora porque o Lúcio tá lá para vender artefatos das trevas por medo de batidas do Ministério da Magia. Aí a gente tem que parar e pensar um pouco. Pois é. Espera aí, se os Malfoy são a elite intocável, a tal da aristocracia bruxa, por que ele tá agindo como um contrabandista assustado, sabe? E essa é a grande ironia da elite que se sustenta pelo tal do sangue puro. O Lúcio Malfoy tem influência política, ele tem dinheiro, mas o poder dele exige uma manutenção que é constante e, acima de tudo, hipócrita. Hipócrita demais. Ele vende os artefatos porque o sistema que ele mesmo ajuda a comandar, o próprio ministério, precisa ocasionalmente fingir que combate as artes das trevas para manter a ordem pública. É um teatro, né? E durante esse diálogo na loja, o Lúcio destila um ódio visceral pelo Arthur Weasley.
Ele chama o Arthur de apreciador de trouxas, com um nojo absurdo. Sim, porque para o Lúcio, o Arthur não é apenas um excêntrico que gosta de tomadas elétricas. Ele é uma ameaça real. Uma ameaça à estrutura deles. Exato. Uma ameaça à escassez artificial que dá o valor social ao puro sangue. E o mais louco é que essa tensão ideológica não fica só nas palavras, sabe? Ela transborda para violência física logo depois, lá na livraria Floreios e Borrões. A cena da briga é fantástica. O Sr. Weasley e o Sr. Malfoy literalmente saem no soco no meio da livraria. O Lúcio humilha a pobreza dos Weasley e a associação deles com os trouxas, e o Arthur explode. E o pior é que essa ideologia envenena a próxima geração muito rápido. A gente vê isso claramente no campo de quadribol, quando o Draco usa o termo sangue rago contra a Hermione. Um momento super pesado da história. Muito pesado. A ofensa é tão forte que o Rony tenta azarar o Draco na hora. Mas a varinha do Rony, que tá toda remendada com fita, faz o feitiço voltar. E o Rony acaba vomitando lesmas. Exato. E olha como o sistema tá tão quebrado que até quando os marginalizados tentam revidar, a pobreza deles, que ali é simbolizada pela varinha quebrada, faz a retaliação falhar. Nossa, essa observação da varinha é fantástica. A estrutura do mundo mágico garante que as ferramentas de poder funcionem perfeitamente para quem tem recursos. Enquanto isso, elas falham ou até machucam quem tá à margem, né? Exatamente. O termo sangue ruim não é apenas um xingamento escolar inconsequente. Ele é a ponta do iceberg de um sistema segregacionista. A genialidade da Hermione não importa para o Draco ou para o Lúcio. Não importa nada. Porque nessa sociedade, o mérito intelectual é completamente anulado pela biologia. E sabe o que me fascina nessa dinâmica toda? É que se a gente colocasse o tio Walter e o Lúcio Malfoy na mesma sala, eles provavelmente iam se detestar. Com certeza, se odiariam. Né? Um odeia a magia, o outro odeia a falta dela, mas analisando a fundo, eles são exatamente a mesma pessoa. É a mesma essência. Ambos baseiam a identidade deles no desprezo por quem é diferente. Ambos são aterrorizados com a ideia de perderem o status quo. E, ambos usam a humilhação sistemática de crianças como ferramenta de poder. Seja o Harry ou a Hermione. É a mesma patologia, só muda a roupagem. Uma leitura cirúrgica. E isso nos leva a um ponto ainda mais complexo do nosso mergulho profundo. Qual? Porque se os Malfoy representam aqueles que tentam manter o poder através da pureza biológica herdada, as transcrições também nos mostram como esse mesmo sistema podre permite que o status seja inteiramente fabricado. Ah, sim. O caso daqueles que não têm o mérito, mas sabem muito bem como manipular a percepção do público. Exato. E aí entramos na figura do Gilderoy Lockhart. Nossa, chegamos então ao mestre da ilusão de competência. Ele já entra em cena na Floreios e Borrões causando, usando aquelas vestes azul, miosotes impecáveis. Distribuindo sorrisos e autógrafos. Sim, e forçando os alunos a comprarem a bibliografia caríssima dele. Tipo, o livro Passeios com Lobisomens e vários outros. E na primeira aula de defesa contra as artes das trevas, a atitude dele é bizarra. A do nele mesmo. Mas eu vou confessar uma coisa pra você e pra nossa audiência. Lendo essas passagens, a primeira reação é rir. Ele parece apenas um pavão inofensivo, sabe? Um alívio cômico no meio de uma história que vai ficando cada vez mais sombria. E é exatamente com essa fachada cômica que ele se blinda. A sociedade bruxa e muitas vezes até quem está lendo a história acaba subestimando ele. A gente acha que ele é só um vaidoso ridículo, né? Exatamente. Mas se a gente analisar o que o Lockhart realmente faz, ele é de longe um dos personagens mais sinistros dessa narrativa. Ele não é um professor incompetente, ele é um predador em série. É pesado pensar assim, mas faz todo sentido. Vamos destrinchar isso. A cena dos diabretes da Cornualha já dá a pista do modus operandi dele. Com certeza. Ele solta as criaturas na sala e o caos se instaura. O Neville vai parar pendurado no lustre e o Lockhart tenta um feitiço totalmente inútil e quando vê que não deu certo, o que ele faz? Ele simplesmente foge. Sim! Foge para a sala dele e deixa o Harry, o Rony e a Hermione para limparem a bagunça sozinhos. Ou seja, ele cria a crise, falha em resolvê-la e terceiriza o trabalho pesado para os outros. Tudo isso enquanto mantém a pose de autoridade inabalável,
O incidente dos diabretes é tipo um microcosmo do mecanismo de fraude dele. Uma amostra grátis do que ele realmente é. Isso. Mas a verdadeira dimensão da sociopatia do Lockhart é revelada no clímax da história, quando a escola inteira acredita que a Gina Weasley vai morrer na Câmara Secreta. Um desespero total. Sim. Os outros professores, num misto de desespero e até de ironia, mandam o Lockhart enfrentar o monstro. Mas quando o Harry e o Ron entram na sala dele, o grande herói está com as malas prontas para fugir. Ali a máscara cai de vez. Ele confessa, sem nenhum pudor, que nunca fez nada do que escreveu nos próprios livros. Nenhuma daquelas aventuras era real, pelo menos não dele. Exato! Ele encontrou bruxos reais, pessoas que realmente arriscaram as vidas para salvar vilarejos de vampiros, de lobisomens, e usou o feitiço da memória nelas para roubar todo o crédito. É um absurdo. Se a gente pensar no peso disso, ele obliterou a mente e a vida dessas pessoas de forma permanente. É um feitiço da memória nas mãos dele, não é um truquinho mágico. É uma arma de apagamento histórico. O Lockhart lucra destruindo as identidades de pessoas heróicas. Pessoas que acabam descartáveis para ele, né? Sim, porque elas não tinham o mesmo carisma ou a mesma habilidade de marketing que ele. Ele reflete muito uma sociedade que recompensa a autopromoção agressiva e pune a competência silenciosa. E o fato de o ministério e a escola permitirem que ele chegue a uma posição de poder, de ensinar crianças, isso mostra o quão suscetíveis as instituições são a um indivíduo que simplesmente diz o que as pessoas querem ouvir. Desde que venha com um sorriso bonito e roupas de grife. É de revirar o estômago. Ele construiu um império roubando o trabalho invisível dos outros. E se a gente está falando de trabalho invisível, a gente precisa descer mais um degrau nessa hierarquia de classes. Com certeza. Precisamos falar daqueles que carregam o peso dessa sociedade mágica nas costas e que são ativamente ignorados por ela. E nenhum outro elemento ilustra a crueldade desse sistema melhor do que a existência dos elfos domésticos. Personificados ali no Dobby, né? O Dobby é o exemplo perfeito dessa opressão. Ele aparece logo no começo, naquele caos do jantar dos Dursley que a gente comentou. E ele tá vestindo uma fronha de travesseiro velha. A marca da escravidão dele. Exato. E a audiência sabe que ele causa um desastre absoluto ali. Ele derruba o pudim da tia Petúnia, o que quase resulta na expulsão do Harry de Hogwarts. Depois ele bloqueia a barreira mágica da plataforma 9¾ E mais tarde ainda, ele enfeitiça um balaço que acaba quebrando o braço do Harry num jogo de quadribol. Num primeiro olhar, as atitudes do Dobby parecem as de um sabotador maluco. Parece que ele quer prejudicar o Harry a todo custo. Mas quando a gente entende o porquê, a perspectiva muda drasticamente. O Dobby é um escravo da família Malfoy. Toda vez que ele tenta ajudar o Harry ou fala mal dos seus mestres, ele é magicamente compelido a se automutilar. É agoniante ler essas partes. Ele bate a cabeça na janela, ele passa ferro às próprias mãos. A automutilação do Dobby é talvez o elemento mais brutal das transgressões. Porque o sistema jurídico mágico não oferece nenhuma proteção a ele. Nenhuma. Pelo contrário, a magia que o liga à família Malfoy atua como um mecanismo de coerção interna brutal, forçando a vítima a ser o seu próprio carrasco caso ela ouse desobedecer. E sabe qual é a melhor analogia para a gente entender o Dobby no mundo contemporâneo? Manda. Imagina um delator corporativo, sabe? Um famoso whistleblower. Ele trabalha para uma mega corporação super corrupta e descobre que a diretoria está planejando um crime colossal que vai custar vidas. Tô acompanhando. Só que ele assinou um acordo de confidencialidade, um NDA mágico e absoluto. Esse acordo não apenas proíbe ele de ir à imprensa, mas fisicamente obriga esse cara a se machucar se ele tentar falar a verdade. Essa analogia é perfeita. Como ele tá sem canais legais para denunciar o crime, esse delator precisa recorrer ao extremismo. Ele causa acidentes e sabota a operação só para tentar emitir um alerta. As atitudes do Dobby parecem insanas porque o próprio sistema não deixou nenhuma viação para denúncia. Ele está encurralado. Exatamente. Ele não tem outra opção. E essa opressão não se limita apenas aos não-humanos, né? De jeito nenhum. O sistema também esmaga aqueles que têm o sangue certo, entre aspas, mas não têm a habilidade mágica. Ah, o caso do zelador, o Argo Filch? O Filch.
Quando o Harry descobre na sala dele uma carta do curso Quickspell, que é o feitiço expresso, a humilhação do zelador é, assim, palpável. Ele fica desesperado pro Harry não contar pra ninguém. Sim, ele é um aborto, alguém nascido de bruxos, inserido naquele mundo, mas que não consegue fazer magia. Ele vive rodeado de crianças que fazem sem esforço o que ele deseja com toda a alma fazer. E a sociedade bruxa não oferece absolutamente nenhum espaço de dignidade para pessoas como ele. É uma exclusão total. E a amargura do Filch é o subproduto direto dessa meritocracia excludente. O desejo constante dele de aplicar castigos físicos, sabe? De pendurar os alunos pelas correntes no teto. Uma maldade absurda. Mas não é apenas maldade gratuita. É a reação de um homem que foi castrado pela própria sociedade. Ele tenta exercer poder da única forma que lhe restou, através da força física e da autoridade burocrática sobre aquelas crianças. Nossa, é muito triste quando a gente olha por esse ângulo. Tanto Dobby quanto Filch mostram que Hogwarts e o mundo bruxo não são aqueles paraísos acolhedores que a gente imagina de início. São verdadeiros moedores de carne para quem não atende aos rígidos critérios de poder. E é exatamente essa vulnerabilidade, esse isolamento profundo causado por um sistema implacável, que acaba criando o terreno fértil para a tragédia principal do livro. Sem dúvida. Dessa invisibilidade que a gente discutiu, nós caminhamos direto para a anatomia de uma manipulação psicológica terrível, o Diário de Tom Riddle. Ah, essa é a engrenagem mais complexa da narrativa, com certeza. O que as fontes revelam sobre o diário é que ele não ataca de forma frontal. Como assim? O Riddle, que é o jovem Voldemort, ele não usa maldições imperdoáveis para dominar a vítima. Pelo menos não no começo. Ele usa paciência e escuta ativa. O mecanismo do diário é assustador mesmo. Primeiro ele manipula o Harry mostrando uma memória falsa muito convincente de 50 anos atrás. Uma ilusão perfeita. Sim. E naquela lembrança, o Riddle acusa o Hagrid de ser o responsável por abrir a câmera e controlar o monstro. A aranha gigante, o Aragog. E a gente tem que pontuar que faz total sentido para o sistema culpar o Hagrid. Por causa do preconceito, né? Claro. O Hagrid é meio gigante, ele tem uma obsessão histórica por criaturas perigosas, ele era o bode expiatório perfeito para as instituições que queriam apenas fechar o caso rapidamente e fingir que estava tudo bem. E o Harry sofre horrores achando que o amigo é culpado. Isso até aquela viagem sombria à floresta, onde o próprio Aragog revela a inocência do Hagrid. Mas a verdadeira atrocidade do diário não foi o que ele fez com o Harry ou com o Hagrid. Foi o que ele fez com a Dina Weasley. Sim, e graças à dedução brilhante da Hermione, que mesmo petrificada na enfermaria deixou aquela página rasgada com a palavra canos escrita à mão, o Harry finalmente desce à câmara secreta. E é aí que o diário se revela não apenas como um objeto mágico das trevas, mas como um verdadeiro predador emocional. Quando o Harry encontra o Tom Riddle se materializando, enquanto a Gina está lá quase morta no chão... E a confissão do Riddle nessa cena é de gelar o sangue. Ele diz que a Gina abriu o coração para ele, para um diário. É perturbador. Vamos pensar nisso por um segundo. A Gina é uma menina de 11 anos, a caçula de uma família pobre, usando roupas e livros de segunda mão. E ela se sente invisível numa escola gigantesca e assustadora. Totalmente vulnerável. Exato. Ela desabafa no diário, conta todos os medos dela, as inseguranças, a solidão. E o diário responde. Ele demonstra que a compreende, ele valida os sentimentos dela. E aos poucos ele usa essa mesma intimidade para possuir ela. E para forçá-la a abrir a câmera e atacar os alunos nascidos trouxas. É o equivalente perfeito ao aliciamento psicológico que a gente vê no mundo real. Nossa, com certeza. O monstro da câmera secreta não é a cobra gigante. O basilisco é apenas a arma carregada. O verdadeiro monstro é a capacidade de isolar alguém e usar a necessidade humana de conexão contra a própria pessoa. O Riddle utilizou a carência afetiva de uma pré-adolescente. Essa falsa empatia demonstrou ser uma ferramenta de controle infinitamente mais eficiente e devastadora do que qualquer demonstração de poder destrutivo puro. Um paralelo assustador com os dias de hoje. Assustadoramente atual, trazendo isso para a nossa realidade, para quem está escutando a gente. Basta olhar para os algoritmos de redes sociais, né? É a mesma dinâmica. Sim. Aplicativos que parecem entender exatamente o que uma pessoa solitária quer ouvir.
Eles absorvem todas as vulnerabilidades e os dados íntimos dela apenas para usá-los com o objetivo de radicalizar ou manipular o comportamento dessa pessoa até a destruição. A magia do diário não é mística, ela é puramente comportamental. Exatamente. O método do diário expõe a falha central não apenas de quem o usa, mas de quem está ao redor. Como é que a comunidade escolar e a própria família Weasley não perceberam o declínio psicológico da Gina durante meses? A negligência, né? A negligência coletiva. É isso que permite que o isolamento se torne fatal. Então, amarrando todas essas pontas riquíssimas que a gente explorou hoje nessa nossa análise, quando olhamos para a obsessão por pureza de sangue dos Malfoy, para a fraude midiática e a usurpação de crédito do Lockhart, para a dor invisível do Dobby e do Filch, e, claro, para essa manipulação predatória do isolamento da Gina. O que tudo isso diz para quem nos acompanha sobre a estrutura dessa sociedade? Diz pra gente que os perigos reais, aqueles que ameaçam ruir as fundações da nossa casa metafórica lá do início, não são feitiços disparados em um duelo claro e aberto. São mais profundos. Muito mais. Os perigos estruturais são a arrogância, a vaidade patológica, a exclusão sistêmica e a cegueira intencional diante do sofrimento alheio. É ignorar quem está sofrendo do seu lado. Isso. E é por isso que a resolução dessa narrativa é tão brilhante. O conflito final não é resolvido por uma magia estrondosa de um grande bruxo, mas pela intervenção direta de seres e elementos totalmente subestimados. É incrível como a salvação vem daquilo que o sistema despreza, sabe? Na Câmara Secreta, o Riddle zomba quando o Dumbledore manda ajuda pro Harry. Ele ri da cara do Harry. Porque, afinal, o que chega lá não é um exército. É a Fênix, a Fawkes, que o Riddle descreve com um desdém enorme, como um pássaro que chora. E o chapéu seletor, que ele vê como um farrapo velho. Só que o Riddle esquece do essencial. Sim, são as lágrimas curativas da Fênix que anulam o veneno letal do basilisco, provando que a empatia e a cura verdadeira superam a violência armada. E há, claro, o triunfo burocrático no escritório do Dumbledore no final, que para mim é o momento mais catártico da história. Ah, o confronto com Lúcio Malfoy. Genial. O Harry não desafia o Lúcio para um duelo de varinhas. Ele entende que para derrotar um burocrata supremacista, é preciso usar a própria burocracia supremacista contra ele. E de um jeito muito criativo. O Harry tira o próprio sapato, pega uma meia suja, encharcada e nojenta, coloca o diário perfurado dentro dela e entrega para o Lúcio. Aquele nojo elitista entra em ação na mesma hora. O Lúcio arranca a meia do diário com nojo e a joga para o lado. E quem apanha a meia no ar? O Dobby. O Lúcio, que é o dono, entregou, mesmo que acidentalmente, uma peça de roupa ao seu elfo. E isso quebra o contrato mágico na hora. Sim. O Dobby olha para ele e diz aquela frase icônica. O meu dono me deu uma meia. Dobby é livre. O Harry arma uma armadilha perfeita usando a astúcia. Ele usa as próprias regras cruéis do opressor para desmantelar o poder dele sobre o escravo. A inteligência subverteu a biologia e o dinheiro ali. Esse final ilustra perfeitamente que a resposta contra instituições corrompidas raramente é jogar o mesmo jogo que elas com as ferramentas de opressão. A libertação exige subverter as regras e olhar para os contos cegos do adversário. É com essa reflexão potente que a gente caminha para o fim do nosso mergulho. Porque se a gente olhar para esse universo fantástico, onde ossos podem ser reconstruídos com um gole de poção, onde é possível ficar invisível e onde a gravidade é totalmente opcional, E constatar que ele ainda assim sofre de racismo estrutural, sofre de racismo, de apagamento histórico e de manipulação psicológica baseada na solidão extrema. Isso revela uma verdade inescapável sobre a nossa própria realidade. sem dúvida. Fica muito claro que nenhuma tecnologia futura, nenhuma inteligência artificial avançada e nenhuma revolução científica vai ser a solução automática para as falhas de caráter e para os déficits morais da humanidade.
E esse final ilustra perfeitamente que a resposta contra instituições corrompidas raramente é jogar o mesmo jogo que elas com as ferramentas de opressão. A libertação exige subverter as regras e olhar para os pontos cegos do adversário. É com essa reflexão potente que a gente caminha para o fim do nosso mergulho. Porque se a gente olhar para esse universo fantástico, onde ossos podem ser reconstruídos com um gole de poção, onde é possível ficar invisível, e onde a gravidade é totalmente opcional, E constatar que ele ainda assim sofre de racismo estrutural, sofre de racismo, de apagamento histórico e de manipulação psicológica baseada na solidão extrema. Isso revela uma verdade inescapável sobre a nossa própria realidade. sem dúvida. Fica muito claro que nenhuma tecnologia futura, Se a base ética for torta, a inovação tecnológica ou mágica vai servir apenas para escalar a opressão. porque voltando à nossa analogia do início, não adianta a mansão ter inovações brilhantes e assoalhos super polidos se as fundações estão podres. A ferramenta para mudar um sistema não é uma magia nova ou um aplicativo mais moderno. É a coragem moral, né? É a coragem moral de levantar as tábuas do chão e enfrentar os cupins. Quem nos acompanha precisa continuar questionando essas fachadas perfeitas. A verdadeira mágica está em recusar o que é superficial e demandar mudança real na estrutura. Excelente pensamento provocativo para fechar a nossa análise. Fica aqui essa reflexão para todo mundo pensar a respeito. Um abraço para quem esteve com a gente, mantenham a curiosidade sempre alerta e até o nosso próximo mergulho profundo.